Pode até parecer meio fora de hora falar sobre o orçamento do país em fevereiro, mas, por incrível que pareça, é exatamente isso que está acontecendo em 2021. Por intrigas entre os partidos políticos, a Comissão Mista de Orçamento, a CMO, que analisa a proposta enviada pelo governo, não foi instalada no ano passado como previsto. No fim, a CMO só acabou instalada agora, dia 10 de fevereiro desse ano, com os seus 40 membros, os 30 deputados e os 10 senadores. Diante desses atrasos, o Orçamento Geral da União não foi aprovado ainda e ele deveria estar prontinho no mês de dezembro. Olha só, gente, o atraso. O que acaba gerando um grande problema. Afinal, sem orçamento, o governo não consegue fazer praticamente nada. Até agora foi aprovada só a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que libera recursos para as despesas urgentes. Só que não dá para ficar só com ela por muito tempo. Mas afinal, o que é a LDO? Ela é tipo orçamento mesmo? Tá, esse assunto pode ser um pouco confuso. Então, vem aqui entender com a gente no Política Sem Textão. Bom, na real, a primeira pergunta que a gente devia estar fazendo não é o que é a LDO, e sim o que é o PPA. Por quê? Bom, porque sem o PPA não tem como determinar a LDO e, por consequência, não tem como determinar a LOA. Isso é o que a gente chama de ciclo orçamentário. Tá, parece até que eu tô falando em código, né? Vamos traduzir essas siglas aí. O PPA é o plano plurianual. Ele é elaborado a cada 4 anos pela equipe do novo governante que acabou de chegar. Então pode ser o presidente da República no âmbito federal, o governador nos estados ou o prefeito nos municípios. O PPA serve como um planejamento orçamentário de médio prazo. Então ele estabelece as diretrizes, as metas e os objetivos da administração pública para os próximos 4 anos. O que, é claro, acaba envolvendo dinheiro. A ideia do plano é justamente dar um norte para os gastos do governo, já que ele acaba determinando quais investimentos vão para qual área de atuação. Então, se o presidente decidir que ele tem que gastar um valor X em segurança, um valor Y em saúde, um valor Z em educação e... Puta, acabou o alfabeto. E sei lá, W em transporte, é isso que ele vai colocar no PPA. Digamos que é meio que uma promessa de campanha, só que um pouco mais pensada e um pouco mais séria. E é agora que a gente começa a falar da LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Diferente do PPA, a LDO é feita anualmente e, basicamente, ela serve para determinar quais são as metas e as prioridades do governo para o próximo ano. Pelo que eu acabei de falar, dá para entender um pouco do tamanho da confusão que esse atraso na formação da CMO acabou causando. Mas a LDO não pode ser confundida com a LOA, tá? São coisas diferentes, apesar de uma depender da outra. A LDO se baseia nas metas e objetivos determinados no PPA para estabelecer quais vão ser as prioridades no curto prazo, ou seja, basicamente o que é mais importante de se fazer no próximo ano. Então digamos que a LDO dá as regras para a formulação da LOA, a Lei Orçamentária Anual, para garantir que as metas do PPA vão ser cumpridas. A LOA, por sua vez, é mais direta e reta. É o orçamento em si. Essa é a lei que vai definir o que o governo pode gastar, quanto ele pode gastar e onde ele pode gastar. Detalhe importante. Quem formula essas leis não é o legislativo, tá? É o executivo. Então, no âmbito federal, é o presidente da República e a equipe dele que tem que formular esse projeto de lei e apresentar no Congresso. E lá no Congresso é a CMO, a Comissão Mista de Orçamento, que vai receber esses projetos de lei para analisar, vai fazer os ajustes que achar necessário, emitir um parecer e votar. Se você quer saber melhor como é que funciona uma comissão parlamentar, dá uma olhada no nosso último vídeo que vai dar no card aqui ou aqui, não sei, vai estar em algum desses lados aí, tá? A gente explicou como é que funciona a CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. Só que como o funcionamento é relativamente parecido, vale a pena conferir. Agora, vamos falar de prazo? O conceito mais importante para se lembrar é o seguinte: toda lei que é ligada ao orçamento vai necessariamente se referir ao próximo período de vigência. O plano plurianual, por exemplo, ele é formulado no primeiro ano de um novo governo, de uma nova gestão, e ele vale para os 3 próximos anos dessa mesma gestão e o primeiro ano da gestão seguinte.
Já a LDO e a LOA são feitas no ano atual para valer apenas para o próximo ano. Isso significa que sim, uma nova gestão, se está no primeiro ano de mandato, tem que seguir a LOA e a LDO que foram estabelecidas pela gestão anterior no último período. Agora vamos falar das datas em si. O PPA tem que ser formulado pelo presidente e entregue no Congresso até o dia 31 de agosto. O Congresso, por sua vez, tem que analisar e aprovar esse PPA até o final da sessão legislativa, que é o dia 15 de dezembro. Se os parlamentares não conseguirem terminar até essa data, basicamente eles vão ter o recesso adiado até eles conseguirem terminar. Basicamente, eles vão atrasar as férias deles. A LDO, por sua vez, tem que ser apresentada até o dia 15 de abril. No caso de um governo novo, a primeira LDO tem que ser baseada no PPA que foi estabelecido pela gestão anterior. E os parlamentares vão ter até o dia 30 de junho para votar essa lei. De novo, se eles atrasarem, eles perdem um pouco das férias. Já a LOA, que é o orçamento em si, tem que ser feita depois de apresentada a LDO e deve ser apresentada até o dia 31 de agosto, e aí os parlamentares têm até o dia 15 de dezembro para aprovar também. Mas agora você deve estar se perguntando, peraí, se era para tudo estar pronto antes do início do ano, por que a gente ainda não aprovou o nosso orçamento de 2021? E é exatamente esse o problema. Opa! Já tá gravando? Gente, eu tive até que trocar de roupa diante de tantos termos complicados que o Diegão explicou muito bem aqui pra gente. Então vamos falar um pouco mais sobre o Orçamento Geral da União. Bom, gente, como falamos na introdução, hoje a gente tem aprovada no país somente a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Depois de passar pelo Congresso, o presidente Jair Bolsonaro a sancionou, pôs para valer em janeiro. Importante que isso tenha acontecido, senão ia ocasionar a paralisia da máquina pública já no primeiro mês do ano, sem ter uma previsão mínima de gastos e de prioridades para começar o ano de 2021. Na ausência do orçamento aprovado, a LDO autoriza o pagamento de despesas urgentes, só que ela não é suficiente diante da falta de recursos para os gastos obrigatórios, porque a lei também define uma regra para essa execução provisória do orçamento. As despesas de caráter inadiável nessa situação são executadas mês a mês até o limite de 1/12 do valor previsto na proposta de orçamento. Aí, gente, imagina só, se mal tem dinheiro para o que é obrigatório, quanto mais para o que não é, os chamados gastos discricionários, que também são importantes, mas o governo tem a liberdade de decidir sobre eles. Ok, falamos muito aqui sobre a legislação em si, mas onde já está dando problema? Vou pegar aqui uma matéria da Folha de São Paulo. Sem verbas do Itamaraty, embaixadas e consulados brasileiros atrasam contas de luz, aluguéis, internet e água. Veja só, o jornal ouviu 4 diplomatas em 4 continentes, onde cortes, a falta de repasse do Ministério das Relações Exteriores já está sendo sentida. E olha a imagem do Brasil lá fora, né, gente? Não são poucas embaixadas e consulados, não. São 214 postos em 130 países. Tem mais um problema aqui apontado pela Folha. Governo corre para evitar paralisia da saúde. O Ministério da Saúde, diz aqui, se viu sem dinheiro para pagar já nesse mês despesas com hemoderivados, que são produtos usados em transfusões de sangue, por exemplo, assistência médica a indígenas, médicos na saúde primária, remédios da farmácia popular, entre outras áreas básicas, bolsas de residentes aqui também. Então, o que teve que fazer? O Ministério da Economia teve que correr e conseguiu liberar 237 dos 240 milhões de reais pedidos para a saúde, para justamente arcar com esses gastos. O pagamento seguiu as regras de um decreto
editado pelo presidente Jair Bolsonaro no mês de dezembro. Citei 2 exemplos aqui dos tantos que estão aparecendo. E já que eu mencionei o Ministério da Economia, vou mostrar o outro lado da moeda. Vamos aqui a manchete do Estadão. Pressão da área política por verba gera crise no time de Paulo Guedes. O que acontece? A área que cuida do orçamento dentro do Ministério da Economia virou um foco de tensão diante de vários pedidos de recursos. Muitos deles não podem ser atendidos porque comprometem regras fiscais, estão fora da lei. E diz o Estadão que a situação chegou ao ponto de técnicos se recusarem a assinar propostas por considerarem que há obstáculos legais, justamente. E esses técnicos, eles podem ser responsabilizados por aquilo que eles assinam no CPF deles. Então, eles têm um jeito de barganhar, jogar pressão pro lado de lá. Ó, se você quer fazer tal coisa, essa medida aí, então você que arque com as consequências. E a gente já viu no passado que não é bom brincar com a lei de responsabilidade fiscal. A resistência, claro, tem irritado os ministérios e o Palácio do Planalto, que bota pressão sobre integrantes do Ministério da Economia, notadamente os secretários de Fazenda, o Valderi Rodrigues, e de Orçamento Federal, o George Soares. Que o Congresso então aprove logo esse orçamento que já está bem atrasado, para dar mais previsibilidade à gestão pública, no que se refere aos cuidados com o nosso dinheiro, não é mesmo? Tá bom, gente? Obrigado por acompanharem mais esse vídeo do Política Sem Textão. Se inscrevam no canal, curtam esse vídeo e compartilhem para os amigos e para as amigas. E logo, logo a gente vai falar mais de orçamento, tá bom? Porque é um assunto extenso. Até a próxima!